Meu nome é Fernanda. Tenho 32 anos e vivo o que muitos chamariam de uma vida de sucesso. Sou diretora financeira em São Paulo, pelo menos até o dia em que vi no Instagram que meu irmão se casaria em 2 semanas. Nenhum convite havia chegado. Quando liguei para minha mãe, as palavras dela me feriram mais do que qualquer faca poderia. Sinto muito, querida, disse ela friamente. Este evento é apenas para as pessoas que realmente amam, acrescentou meu pai. Algumas pessoas simplesmente não pertencem a celebrações familiares. Então, reservei impulsivamente uma viagem para Bali. Eu nunca poderia imaginar tudo o que aconteceria durante minha ausência. Antes de continuar a história, escrevam nos comentários de onde vocês estão assistindo e se inscrevam no canal. Venham comigo nesta jornada cheia de decepção e uma redenção inesperada. Cresci em um subúrbio rico no interior de São Paulo, em uma família de 5 pessoas aparentemente perfeita. Meu irmão mais velho, Tiago, minha irmã mais nova, Camila, e eu vivíamos em uma casa grande com gramado bem cuidado e cerca branca. Mas por trás da fachada, a verdade era inegável. Eu era a filha do meio, constantemente presa entre o menino de ouro e a caçulinha mimada. Percebi o favoritismo muito cedo. No 10º aniversário de Tiago, ele ganhou uma bicicleta nova. Eu, por outro lado, ganhei uma usada. Camila teve uma festa de 15 anos luxuosa, um verdadeiro baile de debutante. Meus pais esqueceram completamente do meu aniversário e só se lembraram 3 dias depois, quando mencionei durante o jantar. Essas pequenas injustiças se acumularam ao longo dos anos e ergueram um muro invisível entre nós. Apesar de tudo, dei o meu melhor. Enquanto Tiago lutava com as notas e Camila passava pela vida usando apenas seu charme, eu era a melhor da turma. As diferenças no tratamento tornaram-se ainda mais claras quando chegou a hora da faculdade. O Tiago precisa do nosso apoio mais do que você, explicou minha mãe quando pagaram integralmente as mensalidades dele e não me ofereceram nada. Você sempre foi independente, Fernanda. Você vai dar um jeito. E eu dei. Trabalhei 30 horas por semana em um banco enquanto estudava em tempo integral. Consegui bolsas de estudo e me formei em finanças com honras. Tiago, por outro lado, mudou de curso 4 vezes antes de finalmente decidir por administração, o que custou aos meus pais 2 anos extras de mensalidades. Camila frequentou uma universidade particular cara, supostamente para estudar comunicação, mas passou o tempo principalmente em festas. Depois da faculdade, nossos caminhos se separaram definitivamente. Consegui um emprego em uma empresa financeira de prestígio em São Paulo e subi na carreira com ambição e disciplina. Anos depois, eu era a diretora financeira mais jovem da história da empresa. Meu apartamento com vista para a ponte estaiada e minhas economias sólidas eram o resultado de anos de trabalho e planejamento. Tiago, em contrapartida, mudava constantemente de emprego, sempre com uma nova desculpa sobre o motivo pelo qual a última vaga não servia. A cada poucos meses, ele me ligava com uma nova crise. Conserto do carro, aluguel, dívidas. Apesar dos meus próprios limites financeiros, eu ajudava com frequência. Camila fazia o mesmo. Depois de pouco tempo em uma agência de RP, pediu demissão para se encontrar, o que aparentemente significava roupas caras e viagens às custas dos nossos pais. Mesmo quando finalmente começou a trabalhar com marketing, ela me pedia regularmente pequenos empréstimos. Com os anos, a distância emocional entre nós cresceu. Há 5 anos, algo mudou visivelmente. Meus pais só entravam em contato quando precisavam de algo. Tiago me contatava exclusivamente por causa de dinheiro e Camila escrevia mensagens triviais de vez em quando. Nossa última festa em família foi no Natal, há 3 anos. A tensão era quase insuportável. Meus pais cobriam Tiago e Camila de elogios, enquanto minha promoção mal foi mencionada. Quando falei sobre meu apartamento próprio, minha mãe mudou imediatamente o assunto para o novo corte de cabelo da Camila. Na viagem de volta para São Paulo, senti uma ruptura que nunca desapareceu totalmente. No ano passado, soube do noivado de Tiago pelo Facebook. Eu nem fui mencionada na postagem, embora estivesse regularmente online. Nos comentários, parentes distantes e velhos conhecidos parabenizavam. Aparentemente, todos sabiam, menos eu. Minha ligação para Tiago caiu na caixa postal e minha mensagem recebeu um breve "obrigado",
12 horas depois. Quando pedi detalhes à minha mãe, ela deu respostas evasivas. Através de amigos, finalmente descobri que a data e o local do casamento já estavam marcados há muito tempo, dia 15 de junho. Em abril, encontrei a lista de presentes deles online. Louças de luxo, eletrodomésticos caros, tudo listado cuidadosamente. No site do local do evento, os nomes deles e a data brilhavam, mas na minha caixa de correio, nada. A cada semana, novas pistas sobre a festa iminente apareciam nos perfis das redes sociais da minha família. Camila provando vestidos de madrinha, minha mãe com a decoração de flores, Tiago na despedida de solteiro. Cada uma dessas postagens me atingia como uma facada. Era a confirmação silenciosa do que eu já sentia há muito tempo. Eu não era mais parte dessa família. No início de junho, 2 semanas antes da data do casamento, tive que admitir a verdade para mim mesma. O convite não tinha se perdido. Ele nunca havia sido enviado. Depois de todos os anos em que fui a confiável, aquela que teve sucesso apesar da falta de apoio, que prestou ajuda financeira sempre que precisaram, fui conscientemente excluída de um dos eventos familiares mais importantes. Essa constatação me atingiu com força, mas eu não imaginava que ficaria ainda pior quando finalmente os confrontei sobre isso. Na manhã em que liguei para minha mãe, por causa da falta do convite, minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número. Após 3 toques, ela atendeu incomumente alegre. Oi, querida. O tom dela me fez hesitar por um momento. Talvez tivesse sido apenas um descuido, afinal. Oi, mãe, disse eu, tentando soar calma. Eu queria falar com você sobre algo importante. Claro, querida. Sobre o que é? A voz dela parecia distraída e, ao fundo, eu ouvia o barulho de papel, provavelmente preparativos para o casamento. O casamento é em 2 semanas e eu ainda não recebi um convite. Comecei com cuidado, de forma prática, em vez de acusatória. Pensei que talvez tivesse se perdido no correio. Um longo silêncio se seguiu. Quando ela finalmente falou, sua voz tinha se tornado gélida. Fernanda, não há maneira fácil de dizer isso. Ela fez uma pausa curta, depois continuou a falar com uma distância fria. Sinto muito, querida. Este evento é apenas para as pessoas que nós realmente amamos. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Perdi o ar. O que você acabou de dizer? Sussurrei. Você me entendeu muito bem, respondeu ela calmamente. Tiago e Mariana querem passar o dia especial deles com pessoas que estiveram lá por eles e os apoiaram. Você tomou suas decisões sobre a família, agora nós tomamos as nossas. Ao fundo, ouvi a voz do meu pai. Ele perguntou quem estava no telefone e, segundos depois, estava na linha. Fernanda, disse ele com um tom severo que eu conhecia da minha infância quando era repreendida. Sua mãe tem razão. Algumas pessoas simplesmente não pertencem às celebrações familiares. Você sempre se distanciou de nós, estava ocupada com seu emprego e sua vida em São Paulo. Isso não deveria te surpreender. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu sempre estive lá por vocês, consegui dizer com dificuldade. Mandei dinheiro, ouvi, ajudei. Como vocês podem dizer que eu não apoio vocês? Minha mãe riu baixinho. Não é a mesma coisa que estar presente, Fernanda. Você acha que é melhor que nós com seu emprego chique e seu apartamento caro. O Tiago precisa de pessoas que o entendam no grande dia dele, não de alguém que o julgue. Eu nunca o julguei, protestei, mas meu pai me interrompeu. Temos que ir. A reunião com o buffet começa em 20 minutos. Adeus, Fernanda. Então a linha ficou muda. Fiquei sentada imóvel, com o telefone ainda no ouvido, enquanto as palavras deles ecoavam na minha cabeça, apenas para pessoas que realmente amam. Algumas pessoas simplesmente não pertencem. A finalidade da rejeição deles me atropelou. Não se tratava de um convite esquecido. Eles me excluíram conscientemente porque, aos olhos deles, eu não pertencia àquilo. Antes mesmo que eu pudesse compreender o que havia acontecido, meu corpo assumiu o controle. Corri para o banheiro e vomitei violentamente. Então, deslizei até o chão contra a parede de azulejos frios, abracei meus joelhos e chorei até não ter mais lágrimas. Horas se passaram. Alternei entre soluçar e olhar para o vazio. Quando a noite caiu, eu ainda estava lá. As palavras deles haviam desencadeado uma enxurrada de memórias.
Cada pequena rejeição, cada elogio ignorado, cada feriado em que me senti como uma figurante, de repente fazia sentido. Eu nunca tinha sido realmente aceita, apenas tolerada. No dia seguinte, liguei para o trabalho avisando que estava doente. Eu não tinha condições de trabalhar, de falar, de funcionar. Por volta do meio-dia, a campainha tocou. Era Amanda, minha colega e melhor amiga em São Paulo, com uma sacola de sopa da minha padaria favorita. Você nunca falta ao trabalho, disse ela preocupada ao ver meus olhos inchados. O que aconteceu? O carinho na voz dela rompeu minha paralisia. Contei tudo a ela, desde a descoberta do casamento até a ligação para meus pais. Amanda ouviu em silêncio. A expressão dela mudou de espanto para raiva. Isso não é família, disse ela finalmente com voz firme. Isso é crueldade emocional. Ninguém merece ser tratado assim, muito menos por aqueles que deveriam te amar. As palavras dela despertaram algo em mim. Pela primeira vez, senti que eu tinha permissão para estar com raiva. Eu não sei o que fazer agora, confessei. O casamento é em 2 semanas. Devo simplesmente ficar sentada aqui sabendo que todos eles estão celebrando juntos, sem mim? Os olhos de Amanda começaram a brilhar. Não, você deve estar deitada em uma praia, em algum lugar maravilhoso. Você deve se dar o amor que eles te negaram. Ela pegou o celular. Vem, vamos encontrar o destino de férias perfeito para você. Por 1 hora, rolamos por sites de viagens. Lentamente, minha dor se transformou em uma decisão. Quando Bali apareceu na tela, senti imediatamente que era a escolha certa. Retiros espirituais, praias tropicais, longe de tudo que era familiar. É isso, disse eu, apontando para um programa de 3 semanas com yoga, meditação e experiências culturais. Perfeito, concordou Amanda. E enquanto eles tentarem te ligar com alguma crise de casamento, você estará sentada com um coquetel à beira-mar com o celular desligado. Pela primeira vez, desde o telefonema, senti uma pequena faísca de esperança. Talvez essa rejeição, por mais dolorosa que fosse, pudesse ser um portal para algo melhor. Naquela mesma tarde, reservei a viagem, um investimento em mim mesma, como minha família nunca havia feito. Nos dias seguintes, preparei-me interna e externamente para essa jornada. Limpei minha agenda, comprei roupas adequadas e li sobre a cultura balinesa. Cada passo da preparação trazia um pouco de cura, desviava meu olhar do que eu tinha perdido para o que eu talvez pudesse encontrar. Na noite anterior à minha partida, escrevi um e-mail curto para meu irmão. Parabéns pelo seu casamento. Desejo tudo de bom a você, apesar das circunstâncias. Estarei viajando durante este período, já que aparentemente não sou bem-vinda na celebração de vocês. Não mencionei meu destino, nem a data do meu retorno. Depois disso, silenciei todas as notificações da minha família. Pela primeira vez na minha vida, eu queria colocar minhas próprias necessidades acima das expectativas deles. Quando o avião decolou na manhã seguinte, olhei pela janela e observei São Paulo ficando cada vez menor. A dor não havia desaparecido, mas ao lado dela crescia algo novo, um sentimento de possibilidade, uma viagem. Nascida da rejeição, talvez pudesse ser exatamente a viagem que me salvaria. A viagem de muitas horas para Bali, com escalas e assentos apertados, deveria ter sido exaustiva. Em vez disso, cada milha voada parecia o despir de mais uma camada de obrigações. Quando o avião finalmente começou a descer em Denpasar, o peso no meu peito deu lugar a uma estranha leveza. A primeira respiração de ar tropical foi como um despertar após um longo sono, quente, úmido e preenchido pelo perfume de flores desconhecidas. Palmeiras balançavam ao vento sob um céu azul radiante e ao longe soavam melodias suaves de gamelão. Pela primeira vez em semanas, senti algo além de dor. Curiosidade, deslumbramento, um toque suave de alegria. Um motorista do centro de retiro estava me esperando. Uma placa com meu nome em suas mãos. Durante a viagem de 1 hora até o Bud, a paisagem se transformou gradualmente, de ruas movimentadas para terraços de arroz verde brilhante sob a luz do sol. Pequenos templos com oferendas coloridas ladeavam o caminho, e os moradores sorriam e acenavam amigavelmente. Primeira vez em Bali? Perguntou o motorista, olhando para mim pelo espelho retrovisor. Sim, respondi. Minha primeira vez na Ásia. Ele assentiu satisfeito. Boa hora para vir. Agora está tranquilo. Bom para curar.
As palavras dele me pegaram desprevenida. Como ele sabia que eu buscava cura? Talvez estivesse estampado no meu rosto. Ou talvez todos viessem aqui para reencontrar algo dentro de si. O centro de retiro superou minhas expectativas. Aninhados entre terraços de arroz com vista para montanhas vulcânicas distantes, bangalôs individuais ficavam ao redor de um pavilhão aberto. Meu quarto era simples, mas luxuoso. Móveis de teca, uma cama com dossel e mosquiteiro, um banheiro aberto onde eu podia tomar banho sob as estrelas. Depois de me instalar, fui ao pavilhão principal, onde uma roda de boas-vindas estava começando. 2 dezenas de viajantes de todo o mundo estavam sentados em círculo sobre almofadas, igualmente nervosos e esperançosos. Uma mulher balinesa se apresentou como Pu, a líder do retiro. "Por que vocês vieram para Bali?" perguntou ela. "Não a razão que vocês contam para os outros, a verdadeira razão que está em seus corações." Um por um, eles falaram. Exaustão do trabalho, relacionamentos rompidos, busca espiritual. Quando chegou a minha vez, minha própria franqueza me surpreendeu. Minha família me disse que eu não era amada o suficiente para estar no casamento do meu irmão. Comecei com a voz trêmula. Então vim para cá para descobrir por que essa rejeição dói tanto e como posso seguir em frente. Um murmúrio de compaixão percorreu o grupo, mas o que mais me tocou foi a total ausência de surpresa. Ninguém achou minha história incomum. Naquele momento, percebi como a dor é universal. Quantas pessoas escondem suas feridas atrás de máscaras amigáveis. Após a roda, 2 participantes vieram até mim. Maria, uma artista espanhola de 50 anos com cabelos escuros entremeados de prata, me abraçou imediatamente. "Famílias são frequentemente a fonte de nossas feridas mais profundas", disse ela baixinho. "Eu não vejo meus pais há 3 anos. Talvez possamos nos ajudar a curar mutuamente." Davi, um instrutor de yoga australiano com olhos gentis, acrescentou: "Às vezes, o universo remove pessoas de nossas vidas para abrir espaço para algo melhor." Estou ansioso para ver o que Bali vai te presentear no espaço que sua família deixou. O calor e a autenticidade deles me surpreenderam. Em apenas 5 minutos, esses estranhos me deram mais acolhimento do que minha família em anos. Combinamos de tomar café da manhã juntos. Uma aliança espontânea de almas feridas. A rotina diária no retiro era estruturada, mas livre. Yoga ao amanhecer sobre os terraços de arroz, meditação no pavilhão de bambu, passeios culturais a templos e aldeias, tempo livre para explorar ou descansar, e à noite, compartilhamento e reflexão em grupo. Nos primeiros dias, eu me movia pelas atividades como se estivesse em um sonho, fisicamente presente, mas interiormente muito distante. O dia do casamento assombrava minha mente constantemente, apesar dos meus esforços para reprimi-lo. Mas lentamente, Bali começou a desdobrar seu efeito silencioso e curativo. O ponto de virada veio 4 dias depois, durante uma caminhada até uma cachoeira escondida. A trilha serpenteava pela selva densa. Apenas ocasionalmente clareiras se abriam com vistas de tirar o fôlego. A escalada exaustiva por encostas íngremes e a travessia de pequenos riachos exigiam toda a minha atenção. Não havia espaço para divagações ou dor. Quando finalmente alcançamos a cachoeira, a força dela tirou meu fôlego. A água despencava de muitos metros sobre um paredão de rocha para dentro de uma piscina cristalina. Sem hesitar, coloquei meu maiô e pulei. A água fria na minha pele, o trovão da queda d'água que engolia qualquer som e a sensação de flutuar sem peso na piscina clara. Tudo isso se fundiu em um momento de presença total. Deitada de costas, olhei para a luz do sol que filtrava através da copa das árvores e experimentei, pela primeira vez em semanas, uma paz verdadeira. Meu corpo estava aqui, nesta natureza perfeita, enquanto a milhares de quilômetros de distância, os preparativos do casamento do meu irmão aconteciam. Ambas as coisas eram verdadeiras ao mesmo tempo, e exatamente essa constatação pareceu libertadora. "Você está sorrindo", observou Maria quando saí da água. "Esse é o primeiro sorriso verdadeiro que vejo em você." Surpresa, toquei minhas bochechas e senti que elas realmente estavam curvadas para cima. Acabei de entender que posso ser feliz aqui, mesmo que algo triste esteja acontecendo em outro lugar. As 2 coisas podem existir. Os dias começaram a fluir uns nos outros em um ritmo pacífico.
A meditação matinal me ajudava a observar pensamentos dolorosos, sem me deixar ser engolida por eles. A yoga me aproximou novamente do meu corpo, um corpo que eu havia negligenciado por anos enquanto perseguia minha carreira. As experiências culturais abriram meu olhar para algo maior do que minhas preocupações pessoais. No final da primeira semana, eu tinha feito amizades verdadeiras com Maria, Davi e alguns outros. Nossas conversas durante as refeições e no tempo livre iam mais fundo do que as trocas de palavras educadas às quais eu estava acostumada em São Paulo. Falávamos abertamente sobre feridas da infância, dinâmicas de relacionamento, questões espirituais e nossos caminhos para a cura. Sem fachada, sem julgamento. Quando o verdadeiro dia do casamento chegou, acordei antes do nascer do sol e fui sozinha a um pequeno templo perto do retiro. Sentei-me de pernas cruzadas, diante de um altar cheio de flores e oferendas. Acendi uma vela e formulei internamente o desejo de deixar ir as expectativas não atendidas de amor familiar. Lágrimas correram pelo meu rosto, mas desta vez elas pareciam purificadoras, não destrutivas. À tarde, enquanto a cerimônia acontecia lá no Brasil, participei de uma aula de culinária balinesa. Junto com Maria e Davi, aprendi a preparar pratos locais, ri das nossas tentativas desajeitadas de dobrar folhas de bananeira corretamente e, em algum momento, percebi com espanto que não pensava em casa há horas. A ausência da dor era tão incomum que parei no meio do movimento, com a colher cheia de temperos no ar. "Está tudo bem?" perguntou Davi, ao notar minha hesitação. "Sim", respondi, maravilhada com a verdade nessa palavra. "Agora está tudo realmente bem." À noite, olhei para o meu celular pela primeira vez em dias. Uma mensagem da minha irmã esperava por mim. "Espero que você tenha comprado algo bonito para o Tiago da lista de presentes. A mamãe espera um presente generoso, já que você não veio ao casamento." Essa expectativa natural de que eu enviaria algo caro, apesar do desconvite, fez minha raiva inflamar novamente. Sem responder, bloqueei o número dela e logo em seguida também o dos meus pais e do meu irmão. O alívio foi imediatamente perceptível. Pela primeira vez, senti-me verdadeiramente inalcançável e livre. A segunda semana em Bali tornou-se uma jornada para camadas ainda mais profundas do meu interior. Com o casamento definitivamente para trás, pude me entregar totalmente ao retiro. A meditação ao nascer do sol tornou-se meu momento favorito do dia. As visitas a templos antigos me enchiam de reverência por culturas cuja sabedoria havia sobrevivido há séculos. Conversas com novos amigos questionavam minhas antigas crenças sobre dever, amor e valor. "Família é onde sou tratada como tal", disse Maria uma noite, enquanto caminhávamos pelos terraços de arroz dourados. "Sangue não significa nada se não houver amor por trás." Comecei não apenas a entender essa verdade, mas a senti-la realmente. A ausência da minha família biológica criou espaço para novas conexões baseadas em respeito em vez de expectativa. Pela primeira vez, senti-me escolhida, não apenas tolerada. A dor não havia desaparecido completamente. Às vezes, as memórias me assaltavam como chuvas repentinas, curtas, intensas, mas passageiras. Ao contrário das tempestades intermináveis que me acompanhavam antigamente, agora elas passavam rápido. Quando a segunda semana se aproximava do fim, eu me sentia mais forte, mais calma e mais centrada do que em anos. Eu tinha encontrado alegria, independente de reconhecimento. Tinha criado laços baseados em valorização mútua. Comecei a redefinir o conceito de família, nos meus próprios termos, mas o universo ainda não tinha terminado minha lição. Na manhã da minha última semana em Bali, acordei e vi dezenas de notificações no meu celular. Eram todos e-mails, já que eu tinha bloqueado chamadas e mensagens. Meu retiro pacífico estava prestes a colidir abruptamente com o mundo que deixei para trás. O sol entrava pelas persianas de bambu e pintava padrões claros na minha cama enquanto eu me espreguiçava, satisfeita, grata. 2 semanas curativas haviam ficado para trás. Mas quando peguei meu celular, me assustei com o número na tela. Novos e-mails. Algo estava errado. Ao rolar a tela, reconheci os remetentes. Mãe, pai, Tiago, Camila. Assuntos como emergência. "Por favor, leia." "Fernanda, precisamos de você." "Catástrofe no casamento."
Por favor, entre em contato. Meu coração começou a disparar. A calma que eu havia construído com tanto esforço balançou. Será que algo terrível tinha acontecido? Alguém estava ferido ou doente? Apesar de tudo o que me fizeram, não pude ignorar a possibilidade de uma emergência real. Abri o e-mail mais antigo. Era de Tiago, enviado há 3 dias. Fernanda, temos um problema enorme. O local do casamento ligou hoje e informou que eles vão cancelar porque o pagamento final não foi recebido. Aparentemente, eles também nunca receberam o sinal que o papai transferiu no mês passado. Nossa data foi dada para outro casal. Temos dias para encontrar um novo local e conseguir o dinheiro. Por favor, me ligue o mais rápido possível. A próxima mensagem era da minha mãe. Seu irmão está arrasado. Ligamos para todos os centros de eventos num raio de 80 quilômetros. Está tudo lotado. O buffet não devolve mais o sinal porque é muito tarde. A florista também não. Tudo está desmoronando. Precisamos urgentemente da sua expertise financeira para resolver esse caos. Meu pai foi, como sempre, mais direto. Fernanda, o que quer que exista entre você e a família, você tem que deixar isso de lado agora. Seu irmão precisa de cerca de R$ 15.000 para garantir um novo local e pagar os outros fornecedores. Como a única dos nossos filhos com economias significativas, é sua responsabilidade ajudar. Ligue imediatamente. O e-mail da minha irmã começou sem saudação, apenas acusações. Obrigada por deixar a família na mão. Exatamente quando mais precisamos de você. Enquanto você fica amuada em algum lugar, o casamento do Tiago desmorona. A mamãe já teve 2 ataques de pânico. O papai está falando em fazer uma segunda hipoteca. Tudo porque você se retirou egoisticamente quando não teve sua vontade atendida. Se você se importa minimamente conosco, mande o dinheiro agora. Um e-mail após o outro descrevia a catástrofe crescente. Primeiro eram 8 dias até o casamento. Depois 7, depois 6. O tom mudou de urgência para súplica. A última mensagem, com apenas algumas horas, destacava-se particularmente, enviada pela minha mãe. Fernanda, querida, eu sei que tivemos nossas diferenças, mas sentimos tanto sua falta. Sem você, o casamento não estaria completo. Tiago e Mariana perguntam constantemente por você. Por favor, venha para casa e nos ajude a passar por este momento difícil. Nós te amamos acima de tudo. A mudança repentina de este evento é apenas para pessoas que realmente amam. Sentimos sua falta terrivelmente, era tão transparente que teria sido quase ridícula, se não fosse tão dolorosa. Eles não me queriam de volta, queriam minha ajuda, meu dinheiro. Deixei o celular de lado e fui para a pequena varanda do meu bangalô. Diante de mim estava a Bali verde e pacífica, e, no entanto, minha cabeça girava. A ironia não me escapou. Depois de todas as palavras claras de que eu não pertencia, eles esperavam agora que eu financiasse a festa para a qual não fui convidada. No café da manhã, contei a Maria e Davi sobre isso. Estávamos sentados em nosso lugar habitual no terraço, frutas frescas e café balinês diante de nós, enquanto eu descrevia os e-mails para eles. Eles te excluíram do casamento, mas agora querem que você pague por ele? Perguntou Maria incrédula. Isso não é apenas ousado, é absurdo. Davi concordou. Soa como se eles te vissem há muito tempo mais como um caixa eletrônico do que como uma irmã. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Mexi no meu café, perdida em pensamentos. O pior é que uma parte de mim quer ajudar mesmo assim. É o casamento do Tiago. Não quero que tudo seja arruinado. Maria me olhou séria. Isso é porque você tem compaixão. Mas compaixão não pode significar sacrificar a si mesma. O que você mostraria a ele se o salvasse? Respirei fundo. Que o comportamento deles está certo. Disse eu baixinho, que eles podem me afastar quando convém e me trazer de volta quando precisam de algo. Exatamente, concordou Davi. Estabelecer limites não significa apenas dizer não aos outros. Significa também dizer sim a você mesma, ao seu valor, à sua dignidade. Ao longo do dia chegaram mais e-mails. Finalmente, Tiago escreveu novamente. Isto é uma confissão. Eu deveria ter te contado tudo desde o início. A verdade é que tenho um problema com jogos de azar. O que começou como uma rodada inofensiva de pôquer escalou para apostas online. Para cobrir perdas, peguei empréstimos com juros altos. Quando o papai transferiu o pagamento para o local do evento, eu interceptei o dinheiro.
Achei que poderia dobrar o valor rapidamente sem que ninguém percebesse. Obviamente, isso não funcionou. Por favor, Fernanda, estou desesperado. A Mariana não sabe por que o local cancelou. Se ela descobrir a verdade, ela cancela o casamento. A próxima mensagem veio da minha mãe e confirmou que este não era um caso isolado. Seu pai e eu já tiramos o Tiago de encrencas 3 vezes com o dinheiro da nossa aposentadoria. Nunca te contamos porque tínhamos vergonha. As economias para o casamento eram nossa última reserva. Não podemos pedir ajuda a mais ninguém. Todos já ajudaram alguma vez. Você é nossa última esperança. Finalmente, Camila também se manifestou. Sei que eu deveria ter sido mais cuidadosa com o orçamento, mas os vestidos originais das madrinhas eram simplesmente horríveis e as flores não eram o que eu imaginava para o casamento do Tiago. O fotógrafo também não era bom o suficiente, então fiz alguns upgrades sem falar com ninguém sobre os custos. Mas isso não é motivo para que tudo fracasse agora. Peça por peça, o quadro se montava. O vício em jogos do Tiago, o resgate constante pelos meus pais, o acobertamento de anos e o uso egoísta do dinheiro pela Camila. Tudo de repente fazia sentido. Anos de decisões financeiras erradas haviam atingido seu auge neste momento desesperador. À noite, procurei Pooh, a líder do retiro. Eu queria ouvir uma perspectiva que não fosse moldada pelos padrões familiares ocidentais. Em Bali, acreditamos que o karma familiar é a conexão mais forte entre as almas, explicou ela calmamente enquanto sentávamos no pavilhão de meditação. Mas karma não significa que se deve aceitar maus tratos. Às vezes, o maior presente que se pode dar aos outros é deixá-los arcar com as consequências de suas ações. Sabe, eu me sinto culpada só de pensar em não ajudar. Admiti. Isso não me torna tão ruim quanto eles? Pooh sorriu suavemente. Existe uma diferença entre vingança e limites. A vingança quer prejudicar os outros. Limites protegem você de ser ferida. Pergunte a si mesma, se você ajudar agora, o que acontece na próxima vez? E haverá uma próxima vez, se nada mudar. Mais tarde, durante uma meditação especial para liberar laços não saudáveis, uma clareza profunda tomou conta de mim. Vi com os olhos da minha mente como eu salvava minha família repetidas vezes e percebi que esse padrão impedia o crescimento deles, enquanto consumia minha energia, meus sentimentos e meu dinheiro. Minha ajuda nunca os tinha ajudado de verdade. Ela havia possibilitado o comportamento deles. Quando voltei para o meu bangalô naquela noite, minha decisão estava tomada. Eu responderia, mas não com dinheiro. Abri meu laptop e escrevi um e-mail para todos os 4. Recebi as mensagens de vocês sobre o casamento. Sinto muito que vocês estejam nessa situação, especialmente tão perto da data, mas não enviarei dinheiro para resolver o problema. Por anos, reagi a emergências financeiras sem fazer perguntas. Aceitei ser considerada algo garantido. Aceitei ser parte da família apenas quando meu dinheiro era necessário. Esse padrão termina hoje. Tiago, espero que você procure ajuda profissional para o seu vício em jogos. Mãe, pai, espero que vocês se perguntem por que permitiram esse comportamento por tanto tempo até que suas economias se esgotassem. Camila, espero que você perceba aonde leva colocar as aparências acima da verdade. Desejo a todos vocês que encontrem uma solução que não dependa do meu apoio. Eu mereço mais do que amor condicional e vocês merecem a chance de assumir a responsabilidade por si mesmos. Enviei a mensagem e fechei o laptop com um sentimento de tristeza e alívio ao mesmo tempo. Poucas horas depois começou a enxurrada de respostas. Tiago oscilava entre arrependimento e manipulação. Minha mãe se mostrou indignada com minha crueldade em uma crise familiar. Meu pai ameaçou me tirar do testamento. Camila me xingou com palavras que eu não ouvia desde a época da escola. A mensagem mais reveladora veio da minha mãe. Depois de tudo o que fizemos por você, esse é o seu agradecimento. Nós te criamos, te alimentamos, te vestimos. O mínimo seria que você ajudasse seu irmão agora. Se você não mandar o dinheiro imediatamente, não precisa mais vir no Natal ou em qualquer outra festa de família. Você está decidindo contra a sua família. A ameaça, que antigamente teria me assustado profundamente, só confirmou desta vez que eu havia agido corretamente. Amor condicional, disfarçado de dever, não era amor. Uma família que só me queria pelo meu dinheiro não era uma família. Encaminhei o e-mail para Maria. A resposta dela veio na hora. Parabéns, eles acabaram de te mostrar quem eles realmente são. Você nunca mais precisa duvidar da sua decisão.
Isso é um presente, mesmo que não pareça agora. Ela tinha razão. O véu tinha caído definitivamente. Por anos, esperei que por trás de todo o favoritismo e manipulação houvesse algum afeto genuíno escondido em algum lugar. Agora eu tinha a prova por escrito de que a definição deles de amor era puramente calculista. Naquela noite, uma tempestade tropical varreu o retiro. Chuva e vento combinavam com meu tumulto interior. Chorei pela família que eu sempre desejei ter e pela criança que tentou tanto merecer um amor que deveria ter sido incondicional. Chorei também pela mulher adulta que carregou esse padrão por tempo demais. Mas pela manhã, quando o sol rompeu as nuvens após a tempestade, algo em mim estava diferente. As lágrimas não haviam apenas levado embora a tristeza, mas também a ilusão. Eu estava no início da minha última semana em Bali, livre de falsas esperanças, aberta para o que viria. Na manhã seguinte ao meu e-mail, senti-me mais leve, apesar da indignação familiar. No café da manhã com Maria e Davi, meu celular vibrava incessantemente. Eu o tinha colocado no silencioso, mas a tela acendia constantemente. "Você não quer olhar?" perguntou Davi, quando o telefone vibrou pela 12ª vez em meia hora. "Ainda não", disse eu, passando geleia de maracujá no pão fresco. "Estou aproveitando o café da manhã com pessoas que gostam da minha companhia, não da minha conta bancária." Maria levantou sua xícara de café num brinde a limites e cafés da manhã pacíficos. Mais tarde, a curiosidade venceu. Procurei um lugar tranquilo no jardim e examinei as novas mensagens. O tom estava ainda mais intenso, ainda mais desesperado. Tiago era quem mais tinha escrito e suas palavras oscilavam entre culpa e acusação. "Entendo que você esteja magoada por causa do convite. Isso foi errado. Eu deveria ter ficado do lado da mamãe e do papai. Por favor, me ajude a salvar isso. Prometo que tudo vai ser diferente." 1 hora depois. "Se você se importa minimamente comigo, não deixe meu casamento acabar por causa de dinheiro. Esse é o dia mais importante da minha vida." E finalmente a última mensagem. "Ok, eu admito. O jogo saiu completamente do controle. Tenho milhares em dívidas, mais do que a mamãe e o papai sabem. E as pessoas a quem devo não são exatamente pacientes. Se eu não pagar pelo menos uma parte em breve, a Mariana pode se casar com um homem de joelhos quebrados." "É isso mesmo o que você quer?" As mensagens da minha mãe revelavam um novo nível de manipulação. Aparentemente, ela tinha começado a ligar para parentes distantes e conhecidos em comum para contar uma história sobre minha traição à família na crise. Acabei de falar com a tia Paula pelo telefone. "Ela ficou horrorizada ao ouvir que você negou ajuda ao seu próprio irmão. Todos estão falando sobre como você mudou. Egoísta e fria. É essa a imagem que você quer deixar? Todos perguntam o que aconteceu com a Fernanda Boazinha que conheciam. Meu pai foi, como sempre, mais direto. Já falei com meu advogado para te tirar do testamento. Você tem 24 horas para repensar sua decisão antes que eu altere todos os documentos legais. A casa onde você cresceu e todas as heranças de família irão exclusivamente para Tiago e Camila." A mensagem da Camila foi a mais ofensiva. "Você sempre teve inveja da atenção que o Tiago e eu recebíamos. Agora você está sabotando o casamento dele por pura maldade. Você é patética, sozinha em algum lugar, enquanto pessoas reais com coração sofrem. Sempre disse para a mamãe e o papai que tinha algo errado com você. Obrigada por confirmar isso. Na verdade, essas palavras deveriam ter me atingido, mas não atingiram mais. Em vez disso, de repente vi com clareza. Cada mensagem mostrava o quão profundamente eu estive presa em um sistema familiar tóxico por décadas. Tiago, o menino de ouro mimado. A mãe, a diretora manipuladora. O pai, o executor frio. Camila, a princesa hipócrita. E eu, a responsável, que sempre consertava tudo sem nunca pedir nada em troca. Levei meu celular para o meu encontro com Pu, que já seria dedicado ao nosso desenvolvimento pessoal. "Posso te mostrar uma coisa?" Perguntei e entreguei o telefone a ela. Ela leu as mensagens em silêncio. O rosto dela permaneceu calmo, embora as palavras na tela pingassem veneno. Então ela colocou o celular cuidadosamente com a tela virada para baixo sobre a mesa. Na tradição balinesa, acreditamos que a energia negativa pode viajar através das palavras, até mesmo das escritas, disse ela baixinho.
O que vejo aqui é uma tentativa desesperada de te puxar de volta com as armas mais fortes deles: culpa, senso de dever e medo. E elas funcionam pelo menos parcialmente, admiti. Ainda me sinto responsável, como se eu fosse cruel por não ajudar. Essa é uma reação muito natural, respondeu ela calmamente. Mas pergunte a si mesma: quem te ensinou que limites saudáveis são cruéis? A quem beneficia se você acreditar que suas necessidades contam menos que as dos outros? As palavras dela tocaram fundo. Desde a minha infância, aprendi que o autocuidado é egoísmo, que os deveres familiares sempre têm prioridade e que o amor exige sacrifício. Eles me ensinaram, sussurrei. E agora você está ensinando algo novo a eles, respondeu Pooh suavemente. Você está mostrando a eles que se valoriza, assim como eles deveriam ter feito desde o início. Essa é uma lição difícil para eles, mas necessária. À tarde, Pooh conduziu uma meditação em grupo sobre o karma familiar. Imaginem que vocês estão no centro de um padrão que os conecta com gerações anteriores e posteriores, disse ela com os olhos fechados. Alguns fios envolvem vocês e tiram o ar. Esses são padrões antigos e prejudiciais que foram passados adiante. Outros nutrem vocês, dão sustentação e força. Reconheçam quais fios os fortalecem e quais os enfraquecem. Então, com compaixão, soltem os fios que lhes fazem mal e fortaleçam os que lhes nutrem. Diante do meu olho interior, vi claramente o que me manteve presa por tanto tempo. A crença de que o amor deve ser merecido, de que as próprias necessidades devem ser sacrificadas em prol da aprovação e que o silêncio é mais importante que a verdade. A cada corte mental dessas amarras, senti a energia retornando ao meu corpo e a clareza à minha mente. Após a meditação, escrevi uma última resposta breve para minha família. Li todas as mensagens de vocês. Ameaças, acusações de culpa e tentativas de manipulação apenas confirmam que tomei a decisão certa. Não responderei a mais nenhuma mensagem que vise me puxar para velhos padrões. Tiago, conte a verdade para a Mariana e procure ajuda para o seu vício em jogos. Mãe, pai, a tentativa de vocês de me chantagear com herança ou exclusão social mostra que vocês ainda não entendem o que realmente importa. Camila, espero que um dia você perceba quanto dano causa carregar adiante velhos padrões familiares. Desejo que vocês encontrem soluções baseadas em honestidade e mudança, não em resgate vindo de fora. Enviei o e-mail e, em seguida, apaguei o aplicativo completamente do meu celular. O que quer que acontecesse agora, aconteceria sem mim. À noite, Maria, Davi e alguns outros participantes organizaram espontaneamente uma cerimônia na praia. Eles não me revelaram nada específico, apenas que eu deveria vestir branco e estar lá ao pôr do sol. Quando cheguei à praia, eles já estavam em círculo na areia, cada um com uma vela apagada na mão. Diante de nós, o mar se estendia em tons vibrantes de laranja e púrpura profundo, enquanto o sol afundava lentamente no horizonte. Queríamos honrar sua coragem, explicou Maria, me conduzindo ao centro do círculo. Estabelecer limites com a própria família é uma das decisões mais difíceis que um ser humano pode tomar. Achamos que você merece um ritual para honrar este novo capítulo em sua vida. Davi deu um passo à frente. Cada um de nós aqui viveu uma versão própria do que você está passando. Relacionamentos difíceis, decisões dolorosas, momentos de solidão. Queremos compartilhar nossa força com você. Um por um, eles acenderam suas velas e compartilharam breves palavras de consolo ou histórias pessoais sobre estabelecer limites. Alguns haviam cortado contato com pais manipuladores, outros terminado relacionamentos violentos. Alguns contaram sobre sua saída de comunidades religiosas ou ambientes profissionais que lhes fizeram mal. Histórias diferentes, mas todas com o mesmo núcleo: a reconquista da própria autodeterminação. Quando todas as velas estavam acesas, Maria me entregou um pequeno papel e uma caneta. Escreva o que você quer deixar ir, disse ela baixinho. Eu escrevi: a responsabilidade de ter que consertar tudo, a necessidade de reconhecimento de pessoas que não podem me dar, a crença de que só tenho valor se for útil. Então me levaram até a água. Lá esperava um pequeno barco feito de folhas de palmeira. Coloquei o papel dentro e juntos o colocamos na maré vazante. Assistimos a pequena chama se afastar e minhas velhas cargas serem levadas para o crepúsculo.
A água sabe como deixar ir o que não é mais necessário. Disse Pooh, que de repente estava ao meu lado. Ela leva embora, transforma e traz de volta como algo novo, assim como você fará agora. Enquanto via a chama diminuir, senti uma mudança profunda em mim. Raiva e dor não haviam desaparecido, mas tinham se transformado. De feridas abertas para cicatrizes de cura, provas da minha força em vez de fontes de sofrimento. Quando a escuridão envolveu o céu e as estrelas brilharam sobre o oceano, voltamos juntos para o retiro. Pela primeira vez na minha vida adulta, senti-me parte de uma comunidade que me valorizava por mim mesma, não pelo que eu realizava ou dava. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, minha família tentava sem dúvida salvar um casamento que estava sobre alicerces financeiros e emocionais instáveis. Uma parte de mim ainda se preocupava com eles, mas eu não estava mais disposta a sacrificar meu autorrespeito para suavizar a crise criada por eles mesmos. O que acontecia no Brasil agora, aconteceria sem minha intervenção. Essa constatação, que me deixaria em pânico poucas semanas atrás, parecia agora natural. Eles eram adultos tomando suas decisões e eu tomava as minhas. O suposto dever de salvá-los repetidamente estava escrito na água e fora levado pela maré. Meus últimos dias em Bali transcorreram num ritmo suave de cura e descoberta. Com o drama familiar à distância, pude me entregar totalmente à estadia. Durante a yoga matinal, meus pensamentos não vagavam mais para velhas mágoas. A meditação tornou-se mais profunda, levando-me a áreas da minha alma que até então permaneciam ocultas para mim. Passeios culturais me abriram não apenas a cultura balinesa, mas uma nova visão sobre a humanidade universal, além da minha perspectiva ocidental limitada. 3 dias antes da minha partida, Maria organizou um jantar de despedida em um restaurante com vista para os terraços de arroz. Lanternas banhavam o pavilhão aberto em luz quente, enquanto o pôr do sol pintava o céu com cores magníficas. Nós 7, que tínhamos nos tornado especialmente próximos durante o retiro, estávamos sentados em uma mesa cheia de especialidades balinesas. Quero fazer um brinde, disse Maria, levantando seu copo com arak, o vinho de arroz local, a Fernanda, que chegou aqui com o coração partido e sai com um coração curado. E aos limites mantidos com dignidade, completou Davi. A escolher a si mesma quando os outros não o fazem, acrescentou Yumi, uma japonesa do nosso grupo. As palavras deles me levaram às lágrimas, mas essas lágrimas eram diferentes, sem dor, sem amargura, apenas gratidão. Obrigada a todos vocês, disse eu simplesmente, por me verem quando eu era invisível para minha própria família. Após o jantar, passeamos por um pequeno mercado de artesanato. Lá recebi uma mensagem de Amanda, de São Paulo. Como está o paraíso? Alguma novidade da sua família? Notei que não olhava as redes sociais há semanas. Em um café, sentei-me num canto silencioso e abri o Instagram. Imediatamente apareceram fotos do casamento do Tiago, postadas por primos distantes e velhos conhecidos. As imagens mostravam uma festa visivelmente menor. Em vez do clube de campo luxuoso, eles tinham se casado no jardim dos meus pais. Decorações florais, elaboradas, foram substituídas por buquês simples em potes de conserva. Em vez de 200 convidados, talvez houvesse 40 presentes, amigos íntimos e parentes. Uma foto mostrava Tiago e sua noiva cortando um bolo simples no terraço onde brincávamos quando crianças. Ambos sorriam. Era imperfeito, improvisado, mas real. Uma onda de sentimentos me invadiu. Alívio por terem encontrado uma solução. Tristeza por estar excluída, orgulho por ter mantido meus limites e, mais forte que tudo, paz. A vida deles continuava sem mim e a minha sem eles. 2 caminhos separados que, no entanto, podiam existir simultaneamente. Fechei o aplicativo sem reagir a nenhuma das fotos do casamento e respondi a Amanda. O paraíso muda a gente. A família se casou no jardim. Todos sobreviveram. Eu também. Principalmente eu. O voo de volta para São Paulo pareceu totalmente diferente da viagem de ida. 3 semanas antes, eu havia fugido da dor e da rejeição, em busca de uma fuga de sentimentos difíceis demais de suportar. Agora eu não viajava mais para longe de algo, mas em direção a algo, a uma nova compreensão de mim mesma. Um senso renovado de valor próprio, relacionamentos baseados em respeito mútuo em vez de senso de dever.
Amanda me esperava no aeroporto de Guarulhos e me envolveu imediatamente num abraço caloroso. Então, ela deu um passo para trás e me olhou surpresa. Você parece totalmente diferente, disse ela. Não consigo explicar exatamente o que é. Talvez porque finalmente deixei um fardo que eu nem sabia que era tão pesado, respondi. Ela assentiu. É exatamente isso. Sua aura inteira mudou. No caminho para o meu apartamento, contei a ela sobre a viagem, sobre o casamento, sobre minha decisão, sobre a clareza que conquistei. Amanda ouviu atentamente, lançando olhares para mim de vez em quando, quase incrédula de quão calma e viva eu falava sobre coisas que teriam me destruído há um mês. Estou orgulhosa de você, disse ela finalmente, quando paramos em frente ao meu prédio. Estabelecer limites com a própria família é algo que poucos conseguem. Eu não teria conseguido se não tivesse um lugar seguro onde pousar, respondi, e apertei a mão dela com gratidão. Sua amizade me deu coragem quando a minha falhou. Quando entrei no meu apartamento, senti como se tivesse voltado para uma realidade ligeiramente deslocada. Tudo estava igual. Os móveis, a vista para a cidade, os livros na estante, e, no entanto, eu percebia tudo de forma diferente. Este lugar não era mais um refúgio contra a decepção familiar, mas um espelho do meu autorrespeito, das minhas decisões conscientes. Também notei a mudança no trabalho. Projetos que antes me deixavam louca pareciam de repente administráveis. Intrigas de escritório, que antes me tiravam emocionalmente dos trilhos, pareciam agora irrelevantes em comparação com as tempestades que eu havia superado. Colegas notaram minha nova serenidade. Muitos diziam que eu parecia mais leve. 2 semanas após meu retorno, recebi um e-mail inesperado do Tiago. Diferente das mensagens em pânico durante a crise do casamento, o tom desta vez era calmo. Fernanda, não sei se você vai ler isso, mas preciso dizer, você estava certa quando recusou a ajuda. Depois que tudo desabou, finalmente contei a verdade para a Mariana sobre meu jogo. Ela quase quis cancelar o casamento e, honestamente, eu teria entendido. Em vez disso, ela colocou como condição que eu participasse das reuniões dos jogadores anônimos. Já fui a 3 encontros. É vergonhoso e assustador, mas também a coisa mais honesta que fiz em anos. O casamento no jardim não foi o que planejamos, mas talvez exatamente o que precisávamos. Simples, real, focado no essencial. Não quero perdão nem dinheiro. Só queria que você soubesse que sua recusa em me salvar foi talvez o despertar que eu precisava. Espero que você esteja bem, onde quer que esteja. Li a mensagem várias vezes e deixei que ela me impactasse. Meu irmão estava procurando ajuda. Meu limite aparentemente não havia destruído, mas desencadeado uma mudança. Essa nunca foi minha intenção, mas confirmou que meu não havia sido necessário. Após pensar um pouco, escrevi uma resposta objetiva. Tiago, obrigada pela sua mensagem. Fico feliz em saber que você está buscando ajuda. As fotos do casamento que vi pareciam honestas e significativas. Desejo a você e a Mariana felicidade e cura no caminho de vocês juntos. Cuide-se, Fernanda. Curta, respeitosa, sem amargura, um tom equilibrado que refletia minha nova postura. Nem recuo total, nem recaída em velhos padrões. Pouco depois, minha mãe também escreveu. O tom dela era menos refletido que o do meu irmão, mas um toque de percepção era perceptível. Fernanda, agora que o casamento passou, estou pensando na nossa última conversa. Ainda que acredito que a família deve se apoiar em tempos difíceis, mas talvez não tenhamos valorizado o suficiente as suas contribuições. Se você estiver pronta, gostaria de conversar com você e esclarecer mal-entendidos. A velha Fernanda teria aceitado imediatamente, grata por qualquer sinal de reconhecimento. A nova Fernanda via com mais clareza. Não era um pedido de desculpas real, mas uma tentativa de manter o contato sem assumir responsabilidade. Respondi de acordo. Mãe, obrigada por entrar em contato. Estou aberta a um relacionamento melhor, mas isso requer conversas honestas sobre os padrões que me feriram. Se você estiver pronta para ouvir meu ponto de vista sem se defender ou me desvalorizar, me avise. Aí encontramos uma data. A resposta dela veio rápido. Eu sou sua mãe, sempre fiz o que achava melhor. Acho desrespeitoso você criticar minha criação. Sorri com tristeza. Essa reação confirmou que uma mudança real ainda não era possível. Não respondi.
Limites significavam não apenas renunciar a demandas financeiras, mas também manter distância emocional quando as conversas não podiam ser sinceras. Meu pai e Camila permaneceram em silêncio, aparentemente ainda não prontos para questionar seu papel no sistema familiar. Mas o silêncio deles não me doía mais. Parecia paz. A teia familiar começou a se reformar. Alguns fios ficaram mais fortes, outros se soltaram. O padrão não era mais o mesmo, mas talvez mais honesto do que antes. Enquanto isso, direcionei minha atenção para a vida que eu mesma havia construído. Uma vida que finalmente estava completa sem a validação de outros. Juntei-me a um grupo de apoio para adultos que lidam com alienação familiar e encontrei consolo nas experiências compartilhadas e na troca de estratégias. Continuei a prática de meditação de Bali e montei um pequeno canto espiritual no meu apartamento com velas e lembranças da minha viagem. O mais significativo, porém, foi que conheci alguém. Miguel, que conheci num curso de fotografia que eu queria me presentear há muito tempo, mas nunca encontrava tempo. Miguel encarava relacionamentos com uma franqueza honesta e um profundo respeito por limites, qualidades que eu, talvez, tivesse ignorado antes. Você quase não fala da sua família, observou ele no nosso quarto encontro, enquanto caminhávamos por uma reserva florestal fora de São Paulo. É complicado, respondi, esperando o silêncio constrangedor de sempre, mas ele apenas assentiu pensativo. Famílias muitas vezes são, a minha também, de outra forma. Se em algum momento você quiser falar sobre isso, estou aqui, mas sem pressão. A atitude dele personificava exatamente o tipo de relacionamento que eu reconhecia agora como saudável. Interesse genuíno sem exigência, respeito pelo tempo e abertura sem julgamentos. Era mais um sinal de que minha mudança interior também transformava meu ambiente externo. Eu atraía agora situações e pessoas que correspondiam ao meu novo valor próprio. Quando o outono atingiu São Paulo, percebi que havia criado algo precioso. Da rejeição surgiu a autenticidade. Eu tinha construído uma família escolhida de amigos que realmente valorizavam minha presença, encontrado realização profissional baseada em forças reais e desenvolvido a capacidade de respeitar minhas necessidades sem culpa ou explicações. O casamento do qual fui excluída acabou me convidando para uma vida mais verdadeira. A família, que me considerou indigna, me transformou, sem querer, em uma mulher que valia a pena ser celebrada. Enquanto observava as folhas caindo pela janela, reconhecia a ironia nisso. Às vezes, é preciso deixar ir antes que algo novo possa crescer. 6 meses após minha viagem a Bali, o inverno dominava São Paulo. O frio cobria o caminho onde eu caminhava nas manhãs de domingo. Em qualquer clima. Essas caminhadas solitárias tinham se tornado uma espécie de ritual, uma autorreflexão silenciosa que eu colocava acima de tudo. Numa manhã gelada, parei para observar o nascer do sol. 6 meses pareciam ao mesmo tempo ontem e uma outra vida. Tanto havia mudado do lado de fora e dentro de mim. A relação com minha família também tinha evoluído inesperadamente. Tiago permaneceu fiel à sua recuperação e frequentava as reuniões dos jogadores anônimos 3 vezes por semana. Trocávamos mensagens curtas ocasionalmente. Pequenos sinais de vida, livres de expectativas anteriores. Durante um telefonema, ele se desculpou sinceramente. Eu deveria ter ficado do seu lado e não da mamãe e do papai. Eu sabia que estava errado, mas escolhi o caminho fácil. Sinto muito, Fernanda. A responsabilidade dele não apagou a dor, mas criou uma ponte cautelosa entre nós. Quando ele contou que estava sem jogar há 3 meses, enviei a ele um pequeno vale-presente de restaurante com a mensagem de que ele e Mariana deveriam celebrar isso. A resposta grata dele pareceu honesta, não mais calculista. Meus pais tiveram mais dificuldade com a nova situação. Minha mãe oscilava entre tentativas de reconciliação, sem entusiasmo, e comentários ácidos sobre filhos que abandonam suas famílias. Meu pai permanecia amplamente calado e se comunicava principalmente através dela. Nenhum dos dois havia pedido desculpas pelas palavras ofensivas ou reconhecido a própria responsabilidade pelo rompimento. Quando me convidaram para o Natal anual, formulei condições claras. Eu iria se conversássemos honestamente sobre velhos padrões antes e encontrássemos novos caminhos juntos. A resposta da minha mãe veio prontamente. Famílias deveriam se aceitar sem condições. Nós nunca colocamos condições para você também. Desisti de discussões e recusei o convite calmamente. Em vez disso, passei a festa com a família da Amanda.
onde fui bem-vinda sem expectativas e sem o sentimento constante de dever. Surpreendentemente, foi a Camila quem mais mudou. No início, ela tinha ficado totalmente do lado dos nossos pais e me enchido de acusações, mas 3 meses após o casamento, ela me escreveu. Pensei muito. Mamãe e papai sempre trataram você diferente e eu me beneficiei disso sem questionar. Isso foi injusto com você. Talvez eu não entenda tudo, mas estou tentando ver pela sua perspectiva. Essas palavras abriram a porta para conversas honestas sobre nossa infância comum a partir de pontos de vista muito diferentes. Ficou claro como tínhamos vivenciado a mesma família de formas diferentes e como essas diferenças moldaram nossas vidas adultas. Sempre achei que você tinha tudo sob controle, confessou ela uma noite ao telefone. Você sempre foi tão forte e independente. Nunca entendi que você precisava ser assim, não que queria. Esses desenvolvimentos tinham agora um outro lugar na minha vida. Eram importantes, mas não mais determinantes. Eu finalmente não era mais definida pelo que minha família tinha me tirado, mas pelo que eu tinha me devolvido. Eu tinha construído uma vida plena, além dos limites da minha família, cheia de conexões verdadeiras e atividades que me fortaleciam em vez de me exaurir. O grupo de apoio para adultos vivendo com alienação familiar tornou-se uma parte central do meu caminho de cura. Todas as quartas-feiras à noite, eu me encontrava lá com pessoas que conheciam a dor complexa de estar separado da própria família e ainda assim levar uma vida autêntica. Trocávamos estratégias sobre como superar feriados, estabelecer limites e lidar com o estigma social que muitas vezes acompanha a distância familiar. Não existe manual para isso, dizia nossa líder de grupo frequentemente. Cada um de nós escreve seu próprio guia para navegar nessas águas. Através das histórias deles, percebi que minha experiência, por mais dolorosa que fosse, não era de forma alguma única. Muitos lutavam com sistemas familiares que exigiam adaptação e, ao mesmo tempo, sufocavam a autenticidade. Saber que eu não estava sozinha dissolveu a última vergonha que eu sentia por ter fracassado na família. Profissionalmente, minha vida também começou a florescer. Sem a exaustão constante pelos dramas familiares, pude me concentrar no meu trabalho com nova criatividade e clareza. 6 semanas após meu retorno de Bali, apresentei uma estratégia financeira inovadora que me rendeu uma promoção e a liderança da minha própria equipe. Você sempre foi talentosa, disse meu chefe na minha avaliação de desempenho. Mas agora você tem uma autoconfiança que faltava antes. O que quer que tenha mudado, caiu bem em você. O que havia mudado era fundamental. Eu não media mais meu valor pelo reconhecimento dos outros. Cada sucesso, cada problema resolvido, cada colega apoiada refletia agora minha força real, não mais a tentativa desesperada de ganhar apreço daqueles que nunca poderiam me dar. O crescimento mais significativo, porém, mostrou-se no meu relacionamento com Miguel. De um conhecimento casual, tornou-se uma parceria real, sustentada por respeito, valorização mútua e clareza emocional. Ele me mostrava diariamente que o amor pode existir sem condições, que proximidade não significa autoabandono, que um relacionamento saudável fortalece o indivíduo em vez de enfraquecê-lo. Quando finalmente contei toda a minha história a ele, a alienação familiar, a viagem a Bali, o processo de cura, ele apertou minha mão e disse: "Obrigado por confiar isso a mim. Isso explica tanto. Sua força, sua atenção plena, seu entendimento de limites. A família não conseguiu ver que pessoa extraordinária você é. Pela primeira vez, não senti necessidade de defender minha família ou embelezar o comportamento deles. Eu pude aceitar a visão dele e, ao mesmo tempo, deixar a verdade complexa da minha história existir. Eles fizeram o que podiam e agora eu faço o mesmo", respondi calmamente. Quando caminhava à beira do lago numa manhã de inverno, sentindo o frio sob minhas botas, pensei sobre todos os presentes inesperados que surgiram da rejeição. O desconvite do casamento, que um dia pareceu traição, tornou-se o gatilho de uma profunda libertação. A família que não reconheceu meu valor me guiou, sem querer, para pessoas que o reconheceram. O caminho não foi retilíneo. Alguns gatilhos ainda doíam. Um pai caminhando com a filha, um convite de casamento na caixa de correio, prateleiras cheias de cartões de Dia das Mães. Mas eles não me tiravam mais do equilíbrio. Eu reconhecia os sentimentos, permitia que existissem, e depois voltava para o presente,
para minha vida real, que era imperfeita, mas verdadeira. Naquela noite, fui convidada para jantar na casa de Maria. Depois do nosso tempo juntas em Bali, ela se mudou para São Paulo. Uma galeria havia mostrado interesse nas obras dela. Nossa amizade tinha crescido para uma conexão de irmãs. Uma família que se escolhe em vez de herdar. Davi tinha vindo da Austrália e nosso trio de cura original estava reunido novamente. Em um jantar com novos amigos, falamos sobre experiências que mudaram nossas vidas. Quando alguém perguntou o que me marcou mais profundamente, pensei por um momento e disse: aprender que rejeição às vezes significa apenas redirecionamento. O que parece exclusão pode ser, na verdade, o caminho que a vida abre para nós, em direção ao lugar onde realmente pertencemos. O casamento para o qual não fui convidada tornou-se assim a celebração mais bonita que nunca visitei. Mais tarde, no caminho para casa, sob um céu de inverno claro, senti paz. Não aquela que depende de circunstâncias externas, mas a que nasce da concordância interna. A menina que um dia buscou desesperadamente por reconhecimento familiar tinha se tornado uma mulher que reconhecia a si mesma. Eu tinha entendido que o amor atrelado a condições como utilidade ou obediência não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro, seja de família, amigos, parceiros ou de nós mesmos, é aquele que permite o crescimento em vez de temer a mudança, que respeita limites em vez de exigir sacrifícios. Essas percepções não vieram sem dor. Eu havia lamentado a família que desejei e aceitado a realidade daquela que eu tinha. Eu tinha abandonado a ilusão de, através de desempenho ou ajuda suficientes, algum dia merecer aquele amor incondicional que na verdade deveria ter sido natural. Eu tinha parado de querer provar meu valor para pessoas que nunca o veriam. E nesse deixar ir, encontrei algo precioso, a liberdade de viver uma vida que realmente correspondia à minha essência interior. Não às imaginações limitadas dos outros. A liberdade de escolher relacionamentos que me fortaleciam em vez de me drenar. A liberdade de definir família pelo amor, não pelo sangue. Quando cheguei ao meu prédio e olhei mais uma vez para o céu estrelado, um último pensamento me veio com perfeita clareza. Às vezes, é a coisa mais amorosa que podemos fazer por nós e pelos outros. Parar de nos agarrar a padrões que mantêm todos os envolvidos pequenos. Às vezes, o maior presente é o limite que cria espaço para a cura. Eu tinha parado de buscar pertencimento onde não era bem-vinda e comecei a criar espaços onde eu realmente pertenço. Assim descobri que na dor mais profunda da rejeição muitas vezes está escondido o presente mais bonito, o convite para finalmente chegar completamente a si mesma. Você já experimentou uma rejeição que acabou te levando a um lugar melhor? Conte sua história abaixo nos comentários. Às vezes, nossos momentos mais dolorosos se tornam pontos de virada no caminho para a verdadeira felicidade. Se esta história tocou você, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que a rejeição às vezes pode ser o maior redirecionamento da vida. Obrigada por me acompanhar nesta jornada e lembre-se, seu valor nunca é determinado por aqueles que não conseguem reconhecê-lo.